Um jovem solitário acaba ficando preso em um jogo de vida ou morte, juntamente com outros 10.000 jogadores, e agora eles precisam lutar para finalizar o jogo e assim conseguirem retornar para o mundo real. E aí galera, eu sou o Natsu, e hoje vamos acompanhar a parte 1 da primeira temporada do anime Sword Art Online, lembrando que o nome do anime sempre está na descrição do vídeo. A história começa justamente com o anúncio do próprio jogo passando na TV, e não vemos muito aqui, mas esse é nosso protagonista, chamado Kirigaya Kazuto, que logo se conectou com seu Nerve Gear e entrando finalmente no mundo de fantasia. Eu acho que é o sonho de qualquer um que joga esses jogos ter essa oportunidade um dia, só não a parte de ser um jogo de vida ou morte, mas de fato seria bem interessante estar em um mundo desses. Enquanto o jovem protagonista corria pela cidade, um outro ruivo percebeu que ele era um testador do beta e pediu por algumas dicas e por sinal seu nome é Clay, e o do protagonista é Kirito. Eu sei que eu disse um nome diferente antes, mas é porque normalmente a gente sempre usa um nome diferente nos personagens dos jogos, então no jogo em si, o nome dele é esse. Kirito começou a explicar o básico para que Clay conseguisse pelo menos ativar o sistema de habilidades, e após ele se concentrar um pouco, ele finalmente conseguiu derrotar o pequeno javali, chegando a pensar que era algum tipo de subchefe. Porém aquele era apenas um dos mais fracos monstros do jogo. Basicamente não existia mágica nesse jogo de RPG, somente habilidades com a espada, e o tempo passou até que chegou finalmente o fim da tarde. Enquanto conversavam, observando essa vista simplesmente incrível, Kirito revelou ter chegado somente ao 8º andar do jogo no beta, além de que uma espada poderia te levar a lugares inimagináveis naquele mundo. Clay resolveu sair para fazer uma refeição, e quando ele comentou sobre seus colegas, Kirito se mostrou com receio de conhecê-los também, e tava tudo bem, já que ele só queria seguir viagem solo por enquanto. No instante que Clay iria sair, percebeu que não tinha um botão de logout, que pra você que não sabe, esse é o botão que permite que a gente se desconecte do jogo, e Kirito percebeu que era verdade mesmo, enquanto Clay pensava que isso era algum tipo de bug do jogo ou algo assim. Porém as coisas estavam começando a ficar mais sérias agora. Como eles não conseguiam controlar seu corpo real enquanto estavam dentro do jogo, era impossível para eles removerem o Nerve Gear do corpo real, principalmente Clay, que morava sozinho. O cara se mostrou bem interessado na irmã do protagonista somente por ouvir dela, o que nos mostra que esse é um tipo mulherengo na certa. Esse tipo de erro era bem fora do comum, e ao bater do sino todos os jogadores foram teletransportados para a cidade dos inícios novamente, e repentinamente tudo começou a ficar vermelho por ali. De repente um cara gigante começou a tomar forma, e esse era chamado de Kayaba Akihiko, justamente o criador daquele jogo, explicando em seguida que não ter uma opção para se desconectar não era um bug, e sim foi feito propositalmente. Agora eles estavam presos naquele mundo, e se alguém por acaso tentasse tirar o Nerve Gear deles, eles acabariam sendo apagados da história por ondas eletromagnéticas. Por várias famílias ignorarem esse aviso, 213 jogadores já haviam sido deletados tanto do mundo real quanto do mundo de Aincrad, que era o mundo do jogo. Além disso, não havia como ressuscitar no game, e se eles morressem ali também, morreriam na vida real, e só existia uma forma de sair, que era justamente zerando o jogo. Ao todo aquele mundo possuía 100 andares, e cada andar tinha um chefe, e derrotando o chefe eles conseguiriam ir para o próximo andar, e assim sucessivamente. Quando ele disse para os jogadores checarem o presente no inventário, era um tipo de espelho que fez com que eles tivessem a mesma aparência do mundo real, ou seja, suas aparências verdadeiras. Kayaba revelou que criou aquele mundo justamente para ser um deus, e agora ele estava por fim completo, e no instante que o dono do jogo saiu dali, o desespero começou a tomar conta dos presentes jogadores. Kirito até puxou o Clay para poder levá-lo com ele, porém como ele ficou uma noite inteira na fila com os amigos dele só para poder jogar aquele game, ele achou melhor se encontrar com seus companheiros antes. Infelizmente a despedida acabou sendo triste aqui, porém completamente necessária, e agora o prota estava determinado a sobreviver nesse mundo com todas as suas forças. Um mês então já havia se passado e um total de aproximadamente 2.000 pessoas faleceram, e eles ainda sequer conseguiram achar ou derrotar o chefe do primeiro andar. Em uma reunião entre alguns jogadores, esse chamado de Abel revelou ter encontrado a sala do chefe do primeiro andar com o seu grupo, e deu a ideia de eles formarem grupos para poder montar a estratégia de ataque, deixando Kirito em maus lençóis por ser jogador solo. Ele acabou encontrando com uma pessoa que era aparentemente igual a ele pelo visto, e eles formaram um grupo só com os dois mesmo, só até finalizarem aquele chefe, e Kirito percebeu que essa era uma garota chamada Asuna. Um outro apareceu repentinamente querendo chamar a atenção dos jogadores, e ele culpou os gamers beta pelas 2.000 mortes que aconteceram até agora, pois eles saíram se aproveitando dos melhores pontos sem dizerem nada aos iniciantes. Como compensação, ele queria que os jogadores do beta deixassem seus itens ali como forma de conseguir a confiança deles, ou seja, esse folgado queria somente se aproveitar para tirar uns trocados a mais e humilhar os outros para poder se sentir melhor. O tipo dele normalmente é a pior escória que tem, mas enfim, um outro então se
levantou para falar e esse era chamado Egiro, que logo explicou que o manual, que era distribuído gratuitamente para ajudar os novatos, foi escrito justamente pelos jogadores do beta. Ainda assim, 2.000 pessoas foram de berço, o que nos mostra que a imprudência foi dos jogadores em si, e não dos testadores beta, colocando o Strume de antes no seu lugar. Após discutirem um pouco, descobrimos que existia um sistema no jogo que o chefe mudava seu padrão de ataque quando sua vida baixasse até certo ponto. Durante a noite, na cidade, avistamos Asuna comendo seu pão em paz, e logo chegou o protagonista para poder acompanhar ela, que pegou um tipo de pote dizendo que deixaria o pão mais saboroso. Ao passar no pão, ela percebeu que era creme, chegando a comer rapidamente o que antes ela estava demorando 1 ano para comer. Ela estava ali justamente para não enlouquecer e continuar sendo ela mesma, e no dia seguinte eles estavam a caminho da sala do chefe, até que pouco tempo depois, finalmente eles haviam chegado. Ao abrirem a porta, logo o gigante apareceu, e a luta entre eles finalmente havia começado, e Kirito percebeu que Asuna na verdade era bem habilidosa apesar de ser uma iniciante. Quando a vida do chefe estava baixa, ele realmente mudou seu padrão de ataque, porém Kirito percebeu algo estranho quando só Diabel estava para enfrentar o boss. A espada do chefe era de um padrão diferente do beta, e consequentemente ele acabou sendo atingido em cheio pelo boss, mas quando Kirito foi ao seu resgate, ele não permitiu que o protagonista o curasse. Ele queria o item raro que só dropava para quem desse o último golpe no chefe, e por fim virou saudades também, e pelo visto esse foi um dos que mais gostaria de ajudar as pessoas com seus conhecimentos, sendo também um testador do beta. Dessa vez, Asuna e Kirito foram juntos ao combate contra o boss, e quando ela ia ser atingida, por pouco se desviou revelando sua verdadeira aparência, além de suas habilidades. E meus amigos, eu vou ser bem sincero, eu já vi esse anime umas 8 ou 9 vezes de tão fã que eu sou, e toda vez eu acho essa bela dama simplesmente maravilhosa. A luta continuava sem parar, mas o prota acabou sendo atingido, e quando eles estavam encurralados, Egiro chegou para poder ajudá-los com seus companheiros. Quando o chefe iria deletá-lo, Kirito se levantou para o combate novamente, e ambos mais uma vez juntaram forças para acabar com aquele chefe que estava dando trabalho, até que o prota finalizou aquela criatura com uma cena simplesmente épica dessa batalha. Toda vez eu fico com os cabelos do dente arrepiados só de ver essas lutas, e a dublagem dessa obra também, mas em japonês mesmo. Egiro agradeceu ao protagonista, mas a escória de antes culpou o garoto por ele ter deixado Diabel virar saudade, e outro apareceu também dizendo que ele era um testador do beta, e era para os outros aparecerem. Mas já que a situação chegou a esse nível, Kirito resolveu se fazer de vilão nesse momento, e disse que eles eram melhores do que os jogadores do beta que sequer sabiam onde subir de nível quando o jogo foi lançado, porém não era para eles compararem o Kirito com os antigos jogadores, isso porque ele era bem diferente deles, pois ele tinha evoluído mais do que qualquer outro jogador do beta, e sabia mais do que qualquer um informante ali. Com isso ele acabou sendo chamado de trapaceiro, e quando ele estava saindo, Asuna perguntou como ele sabia o nome dela, naquele instante em que ele a chamou. Após explicar, ela deu um lindo sorriso, e por fim ele desfez o grupo com a jovem bela dama. Uns dias haviam se passado e agora Kirito estava reunido com uma guilda chamada Gatos Pretos, onde haviam apenas um grupo de amigos nela, e ele escondia seu nível atual para seus companheiros temporários. No final de tudo isso, eles acabaram chamando o protagonista para fazerem parte da guilda deles, e no fim ele acabou aceitando, para assim estar na linha de frente com Sachi, que é essa jovem dama. Depois de lutarem um pouco juntos, avistamos o protagonista com o líder da guilda, e ele era uma pessoa de bem aparentemente, que se preocupava com seus amigos e a segurança dos mesmos. Durante a noite, foi anunciado que eles conseguiriam uma grande quantidade de dinheiro com a caçada daquele dia, e em pouco tempo, se continuassem assim, eles iriam ter sua casa própria. Quando o prota resolveu sair um pouco, encontrou justamente com o Klein, mas quando mesmo viu o jovem que o ajudou no início, Kirito não quis continuar a conversa entre eles por muito tempo pelo visto. Na cidade, ele recebeu uma notificação de que Sachi havia saído e ainda não tinha retornado, e por fim ele começou a buscar por ela, encontrando-a rapidamente embaixo da ponte, escondida por estar com medo. Ela deu a ideia de eles fugirem dali, e estava indignada por ter que morrer na vida real caso morressem naquele jogo também, e ela revelou que na verdade estava morrendo de medo disso acontecer. O jovem garoto até tentou confortá-la dizendo que ela não iria virar saudade, e por não conseguir dormir à noite, ele acabou fazendo companhia para ela. No dia seguinte, o líder foi comprar a nova casa deles, e eles resolveram fazer uma grana antes, porém em um lugar onde eles ainda não tinham ido, o que acabou sendo uma péssima ideia. Ao acharem uma passagem secreta, Kirito tentou avisá-los para não entrar, porém era tarde demais, e a sala inteira ficou vermelha e várias criaturas foram invocadas em seguida, mas por não conseguirem retornar usando os cristais, eles foram forçados a lutar. Infelizmente com isso, todos acabaram deixando apenas suas memórias com um sobrevivente, até que chegou a vez de Sachi também, que se despediu do protagonista com um triste olhar e disse algo que ele não conseguiu ouvir ainda. Depois de uns dias, um boato havia se espalhado de um evento que aconteceria, onde um boss droparia um item que seria permitido
reviver uma pessoa que tinha falecido. Enquanto ele se preparava para o combate, vemos que quando o líder descobriu o que aconteceu, ele mesmo resolveu desaparecer daquele mundo, e por fim o Prota foi em busca do boss daquele evento. Mas digamos que ele acabou sendo perseguido justamente por Klein, porém ele não foi o único que estava seguindo alguém, e de repente vários jogadores apareceram também. Klein achou melhor ocupar os que tinham chegado agora, para que assim Kirito conseguisse derrotar aquele chefe, e por fim o avistamos em um pinheiro gigante, não demorando inclusive para que o barulhento do chefe aparecesse por ali também. Depois de derrotá-lo, ele entregou o item para Klein, que descobriu que a ressurreição deveria acontecer dentro de 10 segundos. A intenção do Prota era justamente ressuscitar Sachi, sua antiga companheira, mas infelizmente isso não seria mais possível. Em seus aposentos, ele recebeu uma mensagem justamente de Sachi, mas descobriu que isso era apenas uma mensagem que havia sido programada antes de ela ser deletada. Ela revelou que sabia que ele era forte o bastante para proteger aqueles ao seu redor, e agradeceu a ele pelo seu enorme esforço em confortá-la. Porém, ela sabia que ele iria se sentir culpado caso alguma coisa acontecesse com ela, ainda mais depois da promessa que ele fez a ela. Como despedida definitiva, ela resolveu cantarolar uma pequena canção de Natal para ele, já que era a época natalina, um momento em que essa mensagem foi entregue. Como consequência disso, ele acabou liberando um suor de testosterona pelos olhos, e eu não vou mentir que na primeira vez que eu vi essa cena eu chorei junto também. Quero dizer, suei junto também, até porque é bem difícil não se emocionar nessa parte. E por fim, descobrimos que o que ela disse antes de virar saudade foi justamente obrigado e adeus. Avistamos então essa pequena chamada Cílica, tendo problemas com seu grupo atual, até que resolveu sair dele. Porém, para piorar um pouco a situação para o lado dela, ela estava em apuros agora que estava enfrentando essas criaturas sozinha. Apesar de sua mascote curar ela acabou sendo atingida logo depois, e antes que ela desaparecesse, Pina, que era sua mascote, se sacrificou por ela. Cílica viu seu mundo sendo desmanchado com isso, e quem apareceu em seguida derrotando os macacos foi justamente o Prota, que percebeu pouco tempo depois que ela era uma domadora de monstros. Ao ver que aquele item era o coração de Pina, ele revelou que dava para reviver o mascote caso tivesse o coração dele ainda, mas esse item que era necessário estava longe do alcance dela, e ela ficou mais triste ainda por saber que isso tinha que ser feito dentro de 3 dias. Porém, ele resolveu ajudá-la e deu alguns itens para ela, e revelou estar ajudando Cílica justamente por ela parecer com a irmã dele, e na cidade em si, pelo visto ela era bem famosa até, mas como agora estava com ele, não iria ir no grupo de outra pessoa. Quem chegou para importunar o jovem foi justamente a escória de antes, que logo foi ignorada pelo protagonista e seguiu com Cílica para falar sobre suas estratégias. Além disso, ele ainda explicou que existia jogadores que deletavam outros jogadores nesse mundo também, assim como no mundo real. E Cílica acabou confortando ele, ficando envergonhada logo depois de perceber o que fez sem pensar. No momento que eles estavam no quarto dela, Kirito começou a explicar um pouco como iria funcionar a estratégia deles, mas percebeu que alguém estava ouvindo eles, porém não conseguiu alcançar o espião. No andar onde estaria o item que ela precisava, ela percebeu que além de ser um local muito belo, havia vários casais também, e ele pediu para que ela usasse aquele cristal de teleporte caso alguma coisa acontecesse. Apesar dos monstros serem grandes, eles eram bem fracos também, e ela perguntou para ele sobre a irmã dele, mas ele revelou que na verdade eles eram primos, e por serem criados desde cedo juntos, ele pensou que ela não sabia disso. Um tempo depois, eles finalmente tinham chegado no lugar onde a flor que iria ressuscitar Pina estava, e após conseguir o tão esperado item de ressurreição, eles acabaram sendo cercados pela escória de antes, juntamente com seus companheiros. Ela era líder de uma guilda vermelha, que era justamente uma guilda que apagava os jogadores da história, e a próxima vítima dela era justamente a Cílica. Um homem juntou tudo o que ele tinha para poder comprar um cristal que iria levá-la diretamente para a cadeia, por ela ter deletado da história os seus companheiros, e por fim os outros insetos apareceram também. Kirito era conhecido como Espadachim Negro, e ele fazia parte das linhas de frente, e enquanto era atacado, Cílica percebeu que a vida dele sempre se regenerava sozinho. Depois de ele explicar o porquê disso, e que eles não tinham a mínima chance, ele mostrou o cristal que iria levá-los para a prisão, e como o resto de lavagem se recusava a ir, ele mesmo tomou uma atitude e fez ela se render imediatamente. Depois ele pediu desculpas por fazer de Cílica uma isca, pois o alvo dele era justamente a Mocreia de antes, e enquanto eles reviviam Pina, ela estava ansiosa para dizer à sua companheira as aventuras de ter ao lado um irmão mais velho durante um dia. Após um tempo em uma reunião, vemos que Asuna havia conseguido bastante influência, e quando Kirito se mostrou contra o plano dela de atrair o chefe para o vilarejo, avistamos que os dois não tinham um relacionamento bem próximo. Enquanto ele descansava embaixo de uma árvore aproveitando o clima, quem apareceu para atrapalhar foi justamente Asuna, mas ele explicou para ela que os dias ali deveriam ser vividos da mesma maneira como se fossem no mundo real. Ele até deu a ideia de ela deitar um pouco também, para assim aproveitar a brisa, e quando ele despertou, quem estava do lado dele era justamente ela, e o Prota achou melhor ficar de vigia enquanto ela dormia.
dia. Quando ela despertou, a bela dama quase fez o protagonista virar saudade nesse instante, mas disse que pagaria um lanche para ele e aí sim eles estariam quites. No local do lanche em si, descobrimos que o único método de apagar alguém da história era justamente por meio de um duelo, e as pessoas poderiam se aproveitar do jogador dormindo para poder usar o próprio corpo do desafiado para aceitar o duelo enquanto ele dormia. Repentinamente, eles perceberam que alguém estava sendo apagado da história justamente dentro da cidade, o que era para ser simplesmente impossível de se acontecer, até que a pessoa finalmente desapareceu. Eles não avistaram nenhuma notificação de vencedor de duelo, o que nos mostra que não foi usado o método que eles conheciam, e agora os dois se juntaram para investigar melhor o que aconteceu. Do lado de fora, ele perguntou se alguém tinha visto o que aconteceu, e essa chamada Yoriko se apresentou, e ela era da mesma guilda do cara que virou saudade. Eles até mesmo levaram ela até o local onde ela iria dormir, e enquanto eles andavam pela cidade, Asuna não gostava que ele tratava ela tão formalmente, e após se aproximarem mais, eles foram até a loja do Eigiro, que agora era um ferreiro conhecido por ali. Claramente, ele se mostrou surpreso por ver os dois que nunca se davam bem juntos agora, e ao explicar a situação daquela espada para Eigiro, ele resolveu inspecionar ela para descobrir quem foi que havia forjado aquela arma. Com isso, descobriram que foi um jogador que tinha feito ela, e não havia nada demais naquela espada que pudesse apagar alguém da história dentro da cidade, e seu nome era Espinho do Pecado. Quando Kirito iria testá-la em si mesmo, Asuna o impediu imediatamente, e ainda levou uma bronca dela por ele ter feito isso. Já deu pra ver que os dois finalmente começaram a se aproximar ainda mais um do outro, mas calma que a situação só tende a melhorar daqui pra frente. Enquanto falavam com Yoriko novamente sobre o dono da espada, ela finalmente revelou coisas que antes não havia revelado ainda, e o cara que forjou a espada era justamente o marido da chefe da guilda que ela fazia parte. Ao conseguirem um anel extremamente raro, alguns optaram por vendê-lo e outros foram contra isso, e como a maioria dos votos era para vender, Griselda, que era a chefe da guilda, foi para negociar o anel, mas nunca retornou. Ela desconfiava que foi justamente o marido de Griselda, que era chamado de Grimlock, que estava atrás dos que foram contra vender o anel, pensando que eles eram os principais suspeitos. Ela comentou ainda de um terceiro que agora estava nas linhas de frente, e pediu por uma oportunidade para poder conversar com ele o mais rápido possível. Enquanto eles finalmente se encontraram, Yoriko e o terceiro membro conversavam sobre a morte de Griselda, e de repente, Yoriko fez um teatro nessa parte fingindo estar desesperada, mas não passava de encenação. Calma que logo você vai entender o porquê isso tudo ser somente encenação. Quando ela encostou na janela, ela acabou sendo atingida por uma adaga, caindo imediatamente dali após isso. Ué, Natsu, a gente não ia ver que tudo isso era uma encenação? E agora o jovem virou saudade, como vai ser? Calma, jovem faganhoto. Assiste o vídeo que você vai entender nos próximos minutos o que aconteceu. Kirito iniciou uma busca atrás da pessoa que possivelmente era responsável por ter feito aquele ataque de antes, mas não conseguiu acompanhar para onde essa pessoa iria ser teletransportada. Se reunindo com eles novamente, o cara apavorado disse que aquela capa era justamente da Griselda, ficando ainda mais assustado depois disso tudo. Enquanto eles estavam no banco da cidade, Asuna deu a ele um lanche para que ele assim degustasse, e descobriu que aquele lanche não era vendido em lugar algum e foi feito justamente por ela. Mas quando ele se assustou com a bela dama, seu lanche caiu e se desintegrou. Com isso, ele descobriu algo que eles ainda não tinham percebido antes, e por fim avistamos o jovem de antes no túmulo de Griselda, se desculpando por tudo o que aconteceu. Uma pessoa então apareceu repentinamente na frente dele, querendo saber justamente o que foi que ele tinha feito com ela, mas ele revelou que apenas uma nota apareceu no bolso dele no dia da morte dela. Um outro apareceu também, possivelmente sendo o marido dela, e após explicar o que foi que era para ele fazer, ele revelou que jamais imaginaria que Griselda seria deletada da história, e essa era justamente Yoriko e seu companheiro que possivelmente faleceram antes. Somente bugou agora, né meu jovem? Mas calma que as coisas já vão ser explicadas. Kirito revelou que o que aconteceu na verdade era que a durabilidade da armadura dos dois apagados estavam sendo desfeita com possível ferimento, e no instante que a armadura iria desaparecer, eles se teletransportaram para outra cidade. Ao fazer isso no mesmo instante que a armadura desaparecia, parecia que eles haviam sido deletados, mas não foram. E sobre Yoriko, ela sempre esteve com a adaga nas costas, enquanto observava a durabilidade do seu item indo embora. Quando a hora chegou, ela fez aquele teatro de antes e fingiu ser atingida por uma adaga repentinamente, e os dois trabalhavam juntos para tentar descobrir justamente o responsável pela morte dela. Só então Asuna percebeu que Yoriko ainda estava na lista de amigos dela, e voltando para os três de antes, o grandão foi atingido por uma adaga paralisante, e repentinamente uma guilda de assassinos apareceu para poder apagá-los da história. Antes que eles finalizassem o serviço, Kirito apareceu em seu cavalo, apesar de não saber cavalgar, e disse que tinha uma tropa a caminho, querendo saber o que eles iriam fazer agora. Por fim, eles acharam melhor se retirar do local, e Yoriko disse que iria se desculpar depois de tudo isso, e logo após vemos uma memória do protagonista
protagonista conversando com Asuna recentemente. Ela comentou que o casamento daquele mundo era simplesmente incrível, isso porque o inventário era compartilhado logo após os votos serem aceitos, e quando ele perguntou se ela já foi casada antes, rapidamente recebeu um belo sermão depois disso. Ele perguntou o que aconteceria se o cônjuge virasse saudade, e descobriu que o outro ficaria com tudo. Sendo assim, eles descobriram que na verdade o anel foi para Grimlock, que era o marido de Griselda, e resumidamente descobriram que ele era o verdadeiro culpado de tudo. Enquanto ele conversava com os três, Asuna estava atrás do Grimlock, que estava por ali também, e ele aproveitaria essa oportunidade para pagar os outros três que foram contra a venda do anel. Por fim, Asuna chegou com o culpado, e ele revelou que eles eram marido e mulher na vida real também, e como no mundo novo ela era completamente diferente do mundo real, apesar de ser uma pessoa incrível ainda, ela não era tão submissa como antes. Por esse motivo, ele achou melhor fazer com que ela desaparecesse da história, com suas próprias mãos. E o pior é que esse resto de lavagem ainda teve a audácia de dizer que tudo isso foi por amor a ela. É por causa desse e de outro tipo de gente que o mundo não é um lugar melhor. Porém, Asuna foi totalmente contra o que ele disse, e disse na cara dele que ele apenas queria possuir Griselda como um objeto. E isso tudo não era amor verdadeiro. Por fim, os outros levaram a escória da sociedade para a prisão possivelmente. E Asuna perguntou o que Kirito faria se ele descobrisse um lado diferente na pessoa que ele era casado. Mas o jovem prota é treinado e soube usar as palavras dessa vez, dizendo que se sentiria privilegiado por conhecer um lado diferente da pessoa que ele era apaixonado antes, podendo assim se apaixonar novamente por ela. Eu que ensinei isso pra ele, é só uma pena que eu mesmo não aplico isso hoje em dia. Mas enfim, antes de saírem dali, ambos acabaram avistando o fantasma de Griselda, ficando completamente surpresos, já que isso era para ser impossível de se acontecer. E por fim, Asuna pediu para que eles se adicionassem como amigos depois de tudo isso. Se você gostou e quer continuar acompanhando os resumos dessa obra simplesmente sensacional, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!